Para este Fórum TSF convidámos o Ministro da Educação, mas João Costa não tem disponibilidade para participar. Hoje é dia de reunião do Conselho de Ministros. Iniciamos este debate com a ajuda do professor Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Começo por lhe pedir um primeiro comentário aos resultados desta sondagem, que nos mostra que a maioria dos inquiridos, 62%, consideram que o Governo não fez o suficiente para se aproximar das reivindicações dos professores, e temos aqui mais gente a concordar do que a ser contra as greves que foram marcadas no início do ano letivo. Fica satisfeito com estes resultados, professor? Olá, muito bom dia, agradeço o convite. Eu, antes de irmos ao assunto, eu gostava aqui de deixar 2 votos de solidariedade. Um primeiro para com a família, a escola, os professores e os colegas do aluno que ontem faleceu numa escola secundária no Porto, por uma paragem cardiorrespiratória. É sempre uma tristeza imensa para toda a gente, e os professores em particular, e a família, sobretudo, não é? Uma situação dessas, pronto, que não há aqui responsabilidades de ninguém, mas de facto é muito triste. Em segundo lugar, um voto de solidariedade com a justíssima luta dos trabalhadores da TSF, que de facto têm também eles toda a razão. Penso que se houvesse uma sondagem, a opinião pública teriam 100% ao vosso lado, porque na verdade o que está a acontecer não é de todo aceitável. Passado isto, dizer o quê? Esta posição maioritária dos portugueses, que aliás já vem do ano passado, não te surpreende. Não surpreende porque os portugueses, de uma forma geral, sabem o que é ser professor. Muitos são ou foram professores. Uma grande maioria tem familiares mais próximos, mais afastados, mas ainda assim familiares com quem contacta que são professores, e praticamente todos têm ou tiveram um familiar jovem na escola, ou ainda têm, ou têm netos, já que se não tenham filhos, ou já tiveram filhos, e tanto sabem quais são os sacrifícios e qual é a dedicação que os professores têm à escola e aos seus alunos. E, portanto, eu diria que estes são resultados naturais, tendo em conta isso. Mas mais é que o que os portugueses também sabem é que o que tem prejudicado os alunos e as suas aprendizagens, e nomeadamente no ano passado, não foram as lutas dos professores, foi exatamente a falta de professores. E se alguém ainda tivesse dúvidas sobre se o Ministério estava ou não a dar as respostas que os professores têm vindo a reivindicar, quem viu a entrevista do Sr. Ministro da Educação na RTP na semana passada ficou sem dúvidas. Não há respostas para nada, e para aquilo que é o essencial, enfim, aí então não há mesmo qualquer tipo de solução. O que está a prejudicar os alunos nesta abertura do ano letivo, aliás, isso tem passado, tem sido, acho que, uma constatação de quem tem filhos na escola, e sobretudo quem tem filhos na escola do distrito de Santarém para Sul, até o Algarve, não é a luta dos professores, mas de facto, como eu já disse, a falta de professores. E a luta dos professores destina-se precisamente a exigir que se resolvam os problemas que estão na origem da falta de professores. Ou seja, porquê é que faltam professores? Repare, há para aí 15 mil professores, 12 mil, 15 mil professores profissionalizados que, no entanto, já não estão na profissão, que foram fazer outras coisas porque não tinham condições para se manterem na profissão. Porquê? Porque a carreira está completamente desvalorizada. Aliás, há dias passava na comunicação social uns números, uns dados da OCDE que apontavam que os professores em Portugal, com 15 anos de serviço, tinham um salário anual de 41 mil euros e a média da OCDE era 50 mil. Ora bem, se tivessem 41 mil euros anuais, estavam no 8º escalão. E um professor com 15 anos de serviço não está no 8º escalão da carreira, está no segundo. No segundo tem um salário anual na ordem dos 25 mil, ou seja, metade da média praticada nos países da OCDE com o mesmo tempo de serviço, que é de 50 mil. Isso significa o quê? Que quando é preciso deslocar os professores para Lisboa, para o Algarve, mesmo para outras regiões do país, mas sobretudo para estas duas, Setúbal também, o salário do professor não dá para já, nem para pagar a habitação, se for o aluguer, nem que seja de um T0, de um estúdio, de um T1.
Bom, e quando é um quarto, por vezes até partilhado, os valores são exorbitantes e os professores que estão deslocados e que têm o direito aos fins de semana de irem a casa, estar com a sua família, com os seus filhos, enfim, com toda a família. Bom, agora com o preço dos combustíveis, das portagens, o salário continua a não dar. Por exemplo, há um exemplo de um colega nosso do Porto que foi colocado no Algarve, que arrendou a sua casa no Porto. A família, mulher e 2 filhos foram viver com os pais para poder alugar uma casa no Algarve e poder assim passar o ano. Mas isto não é vida para ninguém e, portanto, as pessoas acabam por procurar alternativas e, portanto, os professores estão a lutar por condições para que os professores possam continuar a ser professores. E, portanto, a alternativa à luta dos professores não seria não haver luta, não, seria o abandono. Ou seja, os professores se virassem costas à profissão, à escola, aos alunos e abandonassem simplesmente a profissão, em vez de lutarem por condições para que nós possamos ter, de facto, professores nas escolas, bom, então isso aí é que seria o caos completo. Agora, a situação de facto é alarmante. Eu, aliás, há pouco pedi ali que me fizessem só uma vista de olhos nas ofertas de escola para contratação de escola ao dia de hoje, e no dia de hoje nós temos mais de 90 mil alunos sem os professores todos, sendo que alguns não têm 4, 5 ou 6 professores, não estamos a falar só num, muitos é só um. Quais são os grupos? O grupo onde há maior oferta de contratação de escola, porque não há docentes, é curiosamente até o pré-escolar, os educadores de infância, mas depois vem logo o português, a educação especial, a geografia, a informática, a matemática, o inglês, a biologia e a geologia, e os distritos com mais ofertas, portanto, onde há mais horários não preenchidos, são, em número absoluto, Lisboa, Setúbal, Faro, Santarém e Porto, mas se formos fazer em número relativo, por exemplo, o distrito de Beja é um dos mais afetados do Conselho de Odmira, ainda há poucos dias, na sexta-feira passada, nos seus 2 agrupamentos, tinha num deles 35 turmas onde faltava entre 1 e 6 professores e no outro agrupamento, penso que eram 23 turmas onde faltava entre 1 e 4 professores. Isto acontece precisamente porque houve uma grande desvalorização da profissão, as condições de trabalho nas escolas dos professores foram-se degradando, a precariedade, longe de ser eliminada, mesmo com este decreto-lei novo que foi aprovado e que não conseguiu sequer preencher 25% dos horários para vinculação, porque era nestas condições em que muitos professores, sabendo que vinculando este ano terão de ser candidatos ao país inteiro no próximo ano e temem ficar numa região onde não conseguem pagar sequer a habitação. Continuam a faltar assistentes operacionais em muitas escolas. Aliás, esta municipalização, que seria a panaceia para todos os males, nomeadamente para os assistentes operacionais, para a falta de funcionários, parece que afinal não é assim. Depois é o desrespeito completo pelos limites legais do número de alunos por turma. Por exemplo, quando as turmas integram alunos com necessidades educativas especiais, que não deveriam ultrapassar os 20 alunos, nem ter mais de 2 alunos com necessidades especiais. Bom, chegam todos os dias exemplos de turmas com 25, 27, ainda há dias vi aqui os pais a denunciarem turmas do primeiro ciclo com 28 alunos e 5 deles com necessidades especiais. Quer dizer, não é possível ter um trabalho de dedicação, quer aos alunos que têm essas necessidades, quer aos outros, nestas condições. O número de professores de educação especial que iriam dar apoio aos alunos, como disse, é, neste momento, o terceiro grupo de recrutamento em que faltam docentes. Neste momento há 1098 horas no país inteiro, corresponde a um número largo de horários que não estão preenchidos para a educação especial. E, portanto, o ano letivo, eu diria que, se nós nos lembrarmos dos últimos anos, os problemas têm existido sempre, está marcado por isto que está a acontecer. O Ministério vai desvalorizando. Finalmente, o Sr. Ministro há dias dizia que a falta de professores é um problema estrutural, porque até agora nunca reconheceu que assim fosse, e quando vem acusar, e como o fez, outros, de outros partidos, de outros governos, de serem os responsáveis, ele não deixa de ter razão. Só que depois não podia parar
no final dos governos que não integrou, porque o Sr. Ministro era secretário de Estado nos 2 governos anteriores e estava sentado ao lado do Ministro que afirmava que a falta de professores não existia, o que existiam eram situações pontuais que depois os sindicatos e alguns jornalistas gostavam de explorar, e isso é que criava a ilusão de haver um problema que não existia. Ora bem, o problema existia e depois vai agravar-se, tende a agravar-se, porque o Sr. Ministro pode dizer que formar um professor são apenas 2 anos, há aqui um engano qualquer, porque formar um professor são 5 anos, portanto a habilitação, a não ser que o Sr. Ministro ache que qualquer cidadão pode ir fazer uma profissionalização e em 2 anos passa a ser professor, e depois sabe também que o número de jovens que chegam à profissão não é o número que vai dar resposta àqueles que nesse ano se aposentam. Este ano aposentam-se 3.500 professores. Os que chegam à profissão este ano são os 600 que entraram há 5 anos nos cursos, em 2018, quando foram abertos 21 cursos nas escolas de ensino superior, 12 dos quais não tiveram sequer 10 candidatos, um nem teve candidatos, o outro só teve um. Diz o Sr. Ministro, mas vamos abrir cursos no sul do país e então aí vamos resolver o problema do sul. Bom, os cursos no sul do país, em instituições da Universidade do Algarve, de Évora, os Politécnicos de Beja, Porto Alegre, Setúbal, fecharam, foi curso, não foi por outro motivo, que não fosse a falta de candidatos. E, portanto, não é que não houvesse lá cursos, o que acontece é que deixaram de existir porque não havia candidatos. E, portanto, esta luta que os professores vão desenvolvendo e vão desenvolver é uma luta por melhores condições de trabalho nas escolas, é uma luta pela valorização da sua profissão e, neste caso, evidentemente, que no topo toda a gente percebe, está uma coisa que as pessoas sabem que é seu, o tempo de serviço cumpriram-no e que as pessoas estão a perder muito relativamente àquilo que era justo pelo tempo de serviço cumprido. Portanto, nós não estamos aqui a pedir o aumento do salário, não estamos aqui a pedir uma carreira nova, não estamos aqui a exigir que se revejam os índices salariais. Não, nós estamos aqui a dizer que aquilo que é dos professores, porque trabalharam aquele tempo, seja reconhecido. Basta ir ao site da FENPROF, temos lá agora um simulador e os professores estão, de facto, a fazer essa simulação. Os professores metem lá o tempo de serviço que têm e imediatamente diz em que escalão deveriam estar. E os professores constatam que estão 3, 4 escalões abaixo daquele em que, pelo seu tempo de serviço, deveriam estar integrados. E essa diferença faz toda a diferença, porque provavelmente permitiria que muitos colegas que não podem, não vão e acabam por não aceitar colocações em determinadas escolas, por dado os custos da região onde as escolas ficam, pudessem ir para lá. Ou então criar apoios, porque já agora, só para concluir, apoios para a deslocação, apoios para a habitação. O Ministério da Educação, o Governo, anunciaram 20 e tal, 30 à volta, não chegava, primeiro 27, depois 29, depois 30 e poucos, habitações, umas no Algarve, outras em Lisboa. A preços controlados, ou pelo menos mais baixos, para professores. Bom, podemos dizer que o número é um número absolutamente irrisório, tendo em conta que falamos de milhares de professores para 27 ou 30 habitações. Mas é que nem essas habitações, aqueles que se candidataram na plataforma para poderem ter acesso a elas, ninguém sabe quais são os critérios que vão ser usados, qual é o custo da habitação, quando é que vão ter direito a poder ir para lá e quem vai, e no entanto o ano escolar já começou, o ano letivo já começou e, portanto, quem está à espera da habitação para ir trabalhar para essas regiões, bem, pode esperar sentado, porque na verdade não se sabe de nada quem se candidatou e, portanto, nem isto, que é irrisório, mas pronto, seria uma gota d'água num oceano de necessidades, mas nem para isto houve resposta e as pessoas continuam, já tiveram que alugar forma de estar nessas regiões, quem aceitou, quem foi, pagando com custos exorbitantes de habitação, que em muitos casos significa que um professor, para ir para determinada região, paga para trabalhar, e acho que as pessoas trabalham para poder viver e não podem estar a pagar para poder trabalhar, porque senão não podem viver, e a maior parte destes professores deslocados, estamos a falar de professores com família, com filhos, com família já organizada e que, portanto, depois são atirados para 400 km de distância, ou 300, sem qualquer apoio, como acontece, aliás, em outros ministérios. Portanto, a luta dos professores é justíssima e acho que os portugueses compreendem que, mesmo neste contexto tão negativo, os professores têm dado o seu melhor
para acompanhar os seus alunos. E que mesmo quando lutam, mesmo quando fazem uma greve, mesmo quando vão a uma manifestação, os professores têm tido a preocupação depois de compensar eventuais perdas que daquele dia o aluno possa ter tido, até muitas vezes com aulas suplementares. E, portanto, a luta dos professores, a não serem resolvidos os problemas, irá continuar e sempre a pensar na escola, sempre a pensar nos alunos e, portanto, sempre a pensar que a nossa escola pública tem que ter futuro, porque por este caminho, e se nada for feito e se nós não lutarmos, o colapso não tarda, está aí.